O milionário achou que seria só mais um dia de silêncio. Mas seus gêmeos mudos param ao ver uma menina pobre. Em segundos ela faz algo que nenhum médico conseguiu. E o pai presencia o milagre que mudou seu destino. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O céu de São Paulo amanhecia pintado com tons de laranja e rosa, quando Antônio Mendes saiu de seu apartamento nos Jardins. Era um homem que carregava seus 52 anos de modo diferente no rosto e na alma. O rosto, ainda firme, cabelos grisalhos bem aparados, ombros largos que sustentavam ternos de alfaiataria impecável. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos profundos, carregavam um peso que nenhum sucesso financeiro conseguiria aliviar. Ao seu lado, caminhando de mãos dadas com ele, estavam Pedro e Paulo, seus filhos gêmeos de 8 anos, idênticos fisicamente, com olhos grandes e expressivos como os da mãe, cabelos escuros e pele clara. Vestiam roupas combinando, calças jeans e camisetas azuis, tênis brancos impecáveis. Crianças bonitas, bem cuidadas, que atraíam olhares de ternura por onde passavam. Mas o silêncio que os acompanhava era o que mais chamava a atenção. O ritual era sempre o mesmo, há exatos 3 anos e 7 meses. Saíam do luxuoso apartamento às 6h30 da manhã, caminhavam 3 quadras até o Parque Ibirapuera. Entravam pelo portão principal e seguiam pelo caminho de pedras até alcançar o banco de madeira pintado de verde, próximo ao lago. O mesmo banco, todos os dias. Nem 1 metro para a direita, nem 1 centímetro para a esquerda. Antônio se sentava no meio, os meninos um de cada lado. Abria a bolsa que sempre trazia consigo e retirava os mesmos brinquedos. Um carrinho vermelho para Pedro, um azul para Paulo. Depois de uma pequena sacola térmica, tirava 2 pães de queijo, ainda mornos, e 2 sucos de laranja em pequenas garrafinhas. Os meninos comiam em silêncio, olhando fixamente para o lago, enquanto o pai observava o horizonte, como se buscasse algo que jamais encontraria ali. Aquela rotina impecável era seu escudo contra o caos. Desde que Beatriz, sua esposa, morrera naquele acidente terrível na rodovia dos Bandeirantes, Antônio transformou a previsibilidade em religião. A dor do luto havia moldado sua existência em uma fortaleza de hábitos inquebráveis, como se qualquer alteração na rotina pudesse trazer novamente a tragédia para sua porta. Mas não era apenas ele quem carregava as cicatrizes. Os gêmeos, que tinham apenas 4 anos e meio quando perderam a mãe, reagiram de uma forma que ninguém poderia prever. Num dia eram crianças normais, falantes, sorridentes. No dia seguinte ao velório, quando Antônio tentou acordá-los para o café da manhã, percebeu que algo havia mudado. Os meninos olhavam para ele e entendiam tudo, seguiam comandos, mas não emitiam som algum. Nenhuma palavra, nenhum choro, nem mesmo risadas. No início, os médicos disseram que era normal. Trauma, luto infantil, reação temporária. Mas semanas viraram meses, meses viraram anos, e o silêncio permaneceu. Mutismo seletivo severo, explicou o último especialista que consultaram, um neurologista renomado que cobrou uma fortuna para dizer o que Antônio já sabia. Causado por trauma emocional profundo. Antônio contratou os melhores terapeutas do país. Tentou todas as abordagens, desde as mais tradicionais até as experimentais. Investiu em musicoterapia, terapia com animais, arte-terapia. Chegou a viajar com os filhos para um centro especializado nos Estados Unidos. Nada funcionou. Os meninos compreendiam tudo, escreviam quando necessário, eram inteligentes e até se saíam bem na escola particular bilíngue onde estudavam. Os professores enviavam relatórios elogiosos sobre o desempenho acadêmico deles, sempre acompanhados de uma nota de preocupação sobre a condição. Na escola, os gêmeos eram conhecidos como os meninos que não falam. Antônio havia se adaptado àquela vida. Empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que erguia prédios de luxo por toda a capital paulista, reorganizou sua vida em torno dos filhos.
Reduziu a jornada de trabalho, delegou responsabilidades, trocou viagens de negócios por videoconferências. Contratou uma governanta, Dona Zulmira, que cuidava da casa e das necessidades básicas dos meninos enquanto ele trabalhava. Mas as manhãs eram sagradas. Sempre ele, sempre os filhos, sempre o parque. O local tinha um significado especial. Foi ali, naquele mesmo banco, que passaram o último domingo, em família antes do acidente. Beatriz havia insistido para irem ao parque naquele dia. Tiraram fotos, comeram pipoca, alugaram um pedalinho e deram volta no lago. Beatriz riu tanto naquele dia. Uma das fotos daquela manhã estava em um porta-retrato na mesa de cabeceira de Antônio. A última imagem da família completa. Naquela manhã específica de setembro, o ar estava mais fresco que o normal. Uma brisa leve balançava as folhas das árvores e criava pequenas ondulações na superfície do lago. Os meninos comiam seus pães de queijo, e Antônio verificava mensagens em seu celular quando notou uma agitação diferente no comportamento dos filhos. Pedro, que sempre ficava à sua direita, havia parado de comer e olhava fixamente para algo além do lago. Paulo seguiu o olhar do irmão e também se fixou na mesma direção. Antônio acompanhou o olhar dos filhos e avistou, entre as árvores, uma figura pequena e solitária. Era uma menina de aproximadamente 10 anos, magricela, cabelos cacheados castanhos, presos em uma trança mal feita. Vestia um vestido simples, desgastado pelo uso, algumas manchas visíveis no tecido. Estava descalça e seus pés pareciam acostumados a andar sem sapatos. Ela se movimentava com a agilidade de um passarinho, parando aqui e ali para catar algo do chão. Antônio percebeu que ela recolhia pedaços de pão e migalhas deixados pelos visitantes. A menina cantarolava baixinho enquanto se movimentava. Era uma canção que Antônio não reconhecia, com uma melodia simples e alegre. De vez em quando ela chutava uma pedrinha, desenhava algo no chão com um galho ou parava para observar os pássaros. Havia nela uma espontaneidade que contrastava com a rigidez a que Antônio estava acostumado. Ele estava prestes a desviar o olhar, a voltar para sua rotina cuidadosamente construída, quando percebeu algo extraordinário. Pedro havia deixado o banco e dado 2 passos em direção à menina. Paulo, segundos depois, fez o mesmo. Era a primeira vez em todos aqueles anos que os gêmeos se moviam espontaneamente em direção a alguém que não fosse ele ou Dona Zulmira. Antônio sentiu o coração disparar. Quis chamar os meninos de volta, protegê-los daquela interação não planejada. Mas algo o impediu. Ficou ali, paralisado, observando os filhos se aproximarem lentamente da menina, que ainda não havia notado a presença deles. Quando finalmente a menina percebeu os gêmeos, Antônio esperou ver medo ou desconfiança em seu rosto. Afinal, era uma criança sozinha sendo abordada por estranhos. Mas, para sua surpresa, ela abriu um sorriso largo e genuíno. Não havia temor em seus olhos, apenas uma curiosidade sincera. A menina olhou para os gêmeos, notou a semelhança entre eles e deu uma risadinha. "Vocês são iguaizinhos", disse ela, com uma voz clara e melodiosa. "Parecem 2 gotas d'água. Nunca vi gêmeos de pertinho." Os meninos não responderam como era de se esperar. Apenas ficaram ali, olhando para ela com fascínio. A menina não pareceu incomodada com o silêncio. Continuou falando como se estivessem tendo uma conversa normal. "Meu nome é Luísa. Eu venho aqui todo dia pegar comida para os pombos da praça. A avó Teresa gosta de alimentar eles, mas não consegue mais andar até aqui." Antônio permanecia sentado, atônito. Queria intervir, explicar à menina sobre a condição dos filhos, evitar que ela se sentisse ignorada. Mas antes que pudesse fazer algo, a menina se aproximou mais dos gêmeos, sentou-se no chão e começou a desenhar na terra com o dedo. "Querem ver um truque?" perguntou ela, com um brilho nos olhos. "Vovó me ensinou a fazer desenhos que contam histórias." E ali, na terra batida do parque, ela começou a desenhar círculos, linhas e formas simples que aos poucos ganhavam sentido. Era uma figura de uma casa com uma árvore ao lado.
Enquanto desenhava, narrava uma história inventada sobre uma família que morava naquela casa e uma árvore mágica que concedia desejos. Para espanto de Antônio, os gêmeos se sentaram ao lado dela, completamente absortos na atividade. Pedro até pegou um graveto próximo e, timidamente, acrescentou uma linha ao desenho dela. A menina sorriu, encantada. "Isso mesmo, é o caminho para a casa, né?", disse ela entusiasmada. Foi quando ela começou a fazer algo inusitado. Apontava para objetos ao redor, uma folha, uma pedra, um banco, e pronunciava as palavras de forma exagerada, como uma professora ensinando vocabulário para alunos muito pequenos. "Folha", dizia ela, segurando uma folha caída e mostrando claramente a forma da boca ao pronunciar. "Pedra, banco." Depois, fazia caretas engraçadas, abrindo bem a boca em formatos diferentes. Os gêmeos a observavam com intensidade, fascinados por cada movimento. E então, o impensável aconteceu. Paulo, o gêmeo que sempre parecia mais retraído dos dois, abriu a boca e tentou imitar o movimento que ela havia feito. Não saiu som algum, apenas o movimento labial. Mas para Antônio, que observava, a cena como se estivesse em um sonho. Aquilo era mais do que havia conseguido em anos de terapias caríssimas. Luísa, sem saber o milagre que estava operando, continuou seu jogo. Agora fazia sons de animais, imitava o vento nas folhas, o barulho da água. E Pedro, não querendo ficar para trás, também começou a imitar os movimentos da boca dela. Foi quando Paulo soltou um som, pequeno, quase inaudível, mas definitivamente um som. Algo como um "ah" muito suave. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se segurar no banco para não cair. Pedro, encorajado pelo irmão, também tentou. Seu som foi diferente, algo como um "ó" surpreso. Luísa aplaudiu encantada, sem fazer ideia do que acabara de acontecer. "Vocês são muito bons nisso", exclamou ela. "Querem aprender uma música? É bem fácil." E começou a cantar uma canção infantil simples, algo sobre passarinhos e nuvens. Fazia gestos com as mãos enquanto cantava, incentivando os meninos a imitarem. Os gêmeos, ainda em silêncio, copiavam os gestos com uma concentração intensa. Antônio não conseguia se mover. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto observava aquela interação inesperada. 3 anos e 7 meses de silêncio absoluto, rompidos pela presença de uma menina descalça que recolhia migalhas no parque. Depois de alguns minutos que para Antônio pareceram horas, ele finalmente encontrou forças para se levantar e se aproximar. A menina olhou para ele e sorriu, sem qualquer sinal de medo ou desconfiança. "Oi, moço! Esses meninos são seus filhos? Eles são muito legais." Antônio não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça. "Eles não falam muito, né? Mas tudo bem. Meu primo Dudu também não falava até os 6 anos. Vovó dizia que ele guardava as palavras para quando tivesse algo importante para dizer." Havia uma sabedoria simples naquela observação que tocou Antônio profundamente. Ele pigarreou tentando controlar a emoção. "Eles têm uma condição especial", conseguiu dizer finalmente. "Não falam há muito tempo." Luísa deu de ombros, como se aquilo não fosse nada demais. "Mas eles entendem tudo, né? Dá para ver nos olhos deles. Os olhos falam muito." Antônio sentiu uma onda de gratidão por aquela criança que, em sua inocência, conseguia ver além do silêncio dos filhos. "Onde está sua avó?", perguntou ele, olhando ao redor, esperando ver algum adulto responsável por ela. "Vovó não vem ao parque. Ela fica lá no nosso cantinho, debaixo do viaduto. Ela não consegue andar muito bem." O coração de Antônio apertou ao perceber a situação. Uma menina em situação de rua, vivendo com a avó debaixo de um viaduto. E mesmo assim, havia tanta luz nela, tanta alegria genuína. "E seus pais?", perguntou ele com cuidado. O sorriso de Luísa diminuiu um pouco, mas não desapareceu completamente. "Nunca conheci meu pai. Mamãe foi embora quando eu era pequenininha. Vovó diz que ela foi procurar uma vida melhor pra gente, mas acho que se perdeu no caminho." Havia uma aceitação serena naquela resposta, uma maturidade que contrastava com sua aparência frágil. Antônio sentiu um nó na garganta.
Os gêmeos, que normalmente se mantinham grudados a ele em qualquer situação social, continuavam ao lado da menina, completamente à vontade. Paulo até se arriscou a pegar na mão dela quando ela se levantou para mostrar como fazia para atrair os pardais com migalhas. Eles passaram mais de 1 hora ali, quebrando todos os padrões da rotina sagrada de Antônio. Ele observava, maravilhado, como os filhos interagiam com Luísa, como se movimentavam mais livremente, como pareciam mais crianças, e menos as estatuetas silenciosas que haviam se tornado. Quando o relógio marcou 8 horas, Antônio relutantemente anunciou que precisavam ir. Os meninos, pela primeira vez desde o acidente, demonstraram resistência. Pedro chegou a segurar a mão de Luísa, como se não quisesse se separar dela. "Vocês voltam amanhã?" perguntou Luísa, com esperança nos olhos. "Sim", respondeu Antônio, sem hesitar. "Nós estamos aqui todas as manhãs neste mesmo banco." "Então vou vir ver vocês amanhã também", prometeu ela, com um sorriso radiante. "Agora tenho que ir levar essas migalhas para a vovó e para os pombos." Ela se despediu dos gêmeos com um abraço espontâneo, que eles receberam sem rejeitar, outro comportamento inédito. Para Antônio, acenou alegremente e saiu correndo, entre as árvores, seus pés descalços mal tocando o chão como uma pequena fada da floresta. No caminho de volta para casa, Antônio sentia como se o mundo tivesse mudado. Os mesmos prédios, as mesmas ruas, mas tudo parecia diferente. Os gêmeos andavam com uma leveza que ele não via há anos. Paulo chegou a apontar para um cachorro que passava, fazendo um movimento com a boca que parecia tentar dizer "au, au". Quando chegaram ao apartamento, Dona Zulmira os recebeu como sempre, com café fresco para Antônio e leite com chocolate para os meninos. Antônio a chamou para uma conversa reservada na cozinha, enquanto os gêmeos se sentaram no tapete da sala, algo incomum para aquele horário. "Dona Zulmira", ele começou, ainda processando os eventos da manhã. "Aconteceu algo extraordinário hoje." A senhora de 60 anos, que trabalhava com a família desde antes da morte de Beatriz, olhou para ele com expectativa. Os meninos, eles quase falaram hoje. Os olhos da governanta se arregalaram. "Como assim, seu Antônio? O que aconteceu?" Ele relatou o encontro com Luísa, as interações, os pequenos sons que os meninos emitiram. Dona Zulmira levou as mãos ao rosto, emocionada. "Meu Deus do céu, é um milagre. Eu sempre rezei tanto por isso." "Foi essa menina, Dona Zulmira. Ela conseguiu em 1 hora mais do que todos os especialistas conseguiram em anos." Antônio olhou pela porta da cozinha para os filhos na sala. Eles estavam sentados no tapete, desenhando algo em seus cadernos, provavelmente tentando reproduzir os desenhos que Luísa havia feito na terra. Havia uma energia diferente neles, uma vivacidade que há muito tempo não demonstravam. "Ela vive na rua, Dona Zulmira, debaixo de um viaduto com a avó doente." A governanta balançou a cabeça entristecida. "Tanta gente passando necessidade nessa cidade rica e de cortar o coração." Antônio ficou em silêncio por alguns instantes pensativo. Depois, com uma determinação que surpreendeu até a ele mesmo, disse: "Amanhã vamos encontrá-la novamente. E depois vou encontrar um jeito de ajudá-la." O restante do dia transcorreu com uma diferença sutil, mas perceptível. Os gêmeos pareciam mais alertas, mais presentes. Durante o jantar, Paulo tentou fazer um dos sons que Luísa havia ensinado, para a grande emoção de Dona Zulmira, que quase derrubou a travessa de arroz. À noite, depois de colocar os meninos para dormir, Antônio sentou-se na poltrona de seu quarto, olhando para a foto de Beatriz na mesa de cabeceira. Era uma foto dela sozinha, sorrindo para a câmera, cabelos ao vento, tirada durante uma viagem à Ilha Bela, antes dos meninos nascerem. "Você não vai acreditar no que aconteceu hoje, Bia", murmurou ele, usando o apelido carinhoso da esposa. Era um hábito que mantinha, essas conversas noturnas com a foto. "Acho que nossos meninos estão voltando para nós." Enquanto se preparava para dormir, Antônio pensava na menina do parque. Como alguém tão pequena, vivendo em condições tão adversas, podia irradiar tanta luz? Como ela conseguira romper a barreira que separava seus filhos do mundo?
Pela primeira vez em anos, Antônio adormeceu com um sentimento que havia esquecido como era: esperança. Uma pequena chama, ainda trêmula, mas inegavelmente acesa. Amanhã, eles voltariam ao parque. Amanhã, talvez, os meninos fizessem mais progressos. Amanhã ele descobriria mais sobre a misteriosa Luísa e sua avó. O que Antônio não sabia enquanto mergulhava no sono era que aquele encontro casual não apenas mudaria a vida de seus filhos, mas também desencadearia uma série de descobertas que abalariam os alicerces de tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria família. O destino havia colocado Luísa em seu caminho por uma razão muito maior do que ele poderia imaginar. Na manhã seguinte, Antônio acordou antes do despertador. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma urgência em começar o dia. Ao entrar no quarto dos gêmeos, encontrou Pedro já acordado, sentado na cama, olhando pela janela. Paulo ainda dormia profundamente. "Bom dia, filho", disse ele suavemente. Pedro virou-se e, para surpresa de Antônio, esboçou um pequeno sorriso. Não era um sorriso completo, mas havia ali uma expressividade que há muito não via no rosto do filho. Enquanto os meninos se vestiam, Antônio notou que Pedro escolheu sua própria roupa, em vez de esperar que o pai separasse peças, combinando para os dois, como de costume. Escolheu uma camiseta vermelha, sua favorita antes do acidente, que ficara esquecida no fundo do armário. Pequenas mudanças, pequenos sinais de que algo estava despertando dentro deles. Dona Zulmira já estava na cozinha quando desceram. Preparava o café da manhã com uma energia renovada, cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio. Ao ver os meninos, sorriu com carinho. "Bom dia, meus príncipes", exclamou ela como fazia todas as manhãs. Mas desta vez, em vez de apenas olharem para ela sem expressão, os gêmeos acenaram com a cabeça, quase como se ensaiassem responder a um cumprimento. Durante o café, Antônio notou que Paulo olhava repetidamente para o relógio na parede da cozinha. Era como se estivesse ansioso para sair, para chegar ao parque, para ver Luísa novamente. Aquela ansiedade, aquele desejo claro por algo, também era uma novidade. "Estamos quase prontos", disse Antônio, percebendo a inquietação do filho. "Logo vamos ao parque." Ao saírem do prédio, o porteiro, seu Juvenal, cumprimentou-os como sempre. "Bom dia, seu Antônio." "Bom dia, meninos." Para espanto do porteiro e do próprio Antônio, Paulo acenou com a mão, respondendo ao cumprimento. O homem, que conhecia bem a situação dos gêmeos, ficou tão surpreso que quase deixou cair a xícara de café que segurava. "Nossa Senhora", murmurou ele quando os três já se afastavam. "Será que o garoto está melhorando?" No caminho para o parque, Antônio sentia uma leveza nos passos que não experimentava há anos. Era quase como se voltasse no tempo, para aquelas manhãs de domingo com Beatriz, quando caminhavam com os filhos ainda bebês no carrinho, falando sobre o futuro, planejando viagens, sonhando com o crescimento dos meninos. Ao chegarem ao banco habitual, Antônio percebeu que os gêmeos olhavam ao redor procurando. A decepção em seus rostos quando não avistaram Luísa foi visível. Paulo até soltou um suspiro audível. Outro som, outro sinal de que o silêncio estava, aos poucos, sendo quebrado. "Vamos esperar", disse Antônio calmamente. Ela disse que viria. Ele abriu a bolsa, mas quando foi tirar os carrinhos, Pedro negou com a cabeça. Não queria o brinquedo hoje. Queria ficar atento, observando, esperando pela amiga. Antônio guardou os carrinhos novamente, adaptando-se àquela pequena rebelião contra a rotina estabelecida. Os pães de queijo e os sucos, no entanto, foram aceitos com entusiasmo. Passaram-se 15 minutos, depois 30. A expressão dos gêmeos passou de expectativa para preocupação. Paulo começou a balançar as pernas, inquieto. Pedro mordia o lábio, um hábito antigo que ressurgia. "Talvez ela venha mais tarde", tentou Antônio, embora sentisse a própria decepção crescendo. Será que a menina tinha mentido? Ou simplesmente esquecido? Ou algo havia acontecido com ela? Foi quando avistaram, não Luísa, mas um grupo de pessoas reunidas próximo a uma das entradas do parque. Havia uma viatura da guarda municipal,
Algumas pessoas gesticulando, apontando para diferentes direções. Parecia haver alguma confusão ou procura. Antônio sentiu um aperto no peito ao ver aquela movimentação incomum logo cedo no parque. Instintivamente, segurou as mãos dos gêmeos com mais força. Havia algo naquela cena que o inquietava profundamente. Os guardas municipais conversavam com um grupo de pessoas, entre elas, alguns frequentadores habituais do parque que Antônio reconhecia de vista. "Fiquem aqui", disse ele aos meninos apontando para o banco. "Vou ver o que está acontecendo." Para sua surpresa, os gêmeos se levantaram junto com ele, recusando-se a ficar para trás. Pedro segurou sua mão direita, Paulo à esquerda, e os três caminharam juntos em direção ao grupo. À medida que se aproximavam, Antônio conseguia ouvir fragmentos da conversa. "A senhora idosa está muito agitada. Não voltou para casa ontem. Procurando desde a madrugada." Um calafrio percorreu a espinha de Antônio. Ele apertou o passo, quase arrastando os gêmeos consigo. Ao se aproximarem, um dos guardas, um homem negro de meia idade com o nome Silva bordado na farda, virou-se para eles. "Bom dia, senhor. Está procurando informações também." "O que aconteceu?" perguntou Antônio, tentando manter a calma para não alarmar os filhos. "Uma menina desapareceu", explicou o guarda. "A avó dela está desesperada. Parece que a garota não voltou para casa ontem depois de vir ao parque recolher migalhas para alimentar pombos." O coração de Antônio acelerou. Os gêmeos que estavam ao seu lado apertaram suas mãos simultaneamente, como se também tivessem compreendido. "Essa menina", começou Antônio com voz trêmula. "Ela tem cerca de 10 anos. Cabelos cacheados, vestido simples, anda descalça." O guarda arregalou os olhos. "O senhor a viu?" "Sim, ontem de manhã. Ela estava aqui, conversou com meus filhos. Disse que se chamava Luísa e que morava com a avó, debaixo de um viaduto, se não me engano." "É ela mesmo", exclamou uma voz atrás do guarda. "Uma senhora idosa de aparência frágil, cabelos brancos presos em um coque desleixado, apoiada em uma bengala improvisada, abriu caminho entre o pequeno grupo. Seus olhos, vermelhos e inchados, fixaram-se em Antônio com uma mistura de desespero e esperança. "O senhor viu minha netinha? Minha Luísa? Ela saiu ontem cedo para vir aqui, como sempre faz, e não voltou. Passei a noite inteira acordada, esperando. Hoje cedo, consegui vir até aqui, procurando por ela." A voz da senhora falhou, quebrada pela emoção e pelo cansaço. Antônio reconheceu nela os mesmos traços de Luísa. Os olhos expressivos, agora emoldurados por rugas profundas, a mesma boca pequena e bem desenhada. Devia ter sido muito bonita na juventude. "Sim, senhora", respondeu Antônio. "Ela estava aqui ontem de manhã por volta das 7 horas. Conversou com meus filhos, brincou um pouco e depois disse que ia levar migalhas para a senhora e para os pombos. E que horas ela saiu do parque, o senhor sabe? Deve ter sido por volta das 8, 8:30. Ela parecia bem, alegre como sempre." Os gêmeos, que até então estavam quietos ao lado do pai, começaram a se agitar. Paulo puxava a manga do casaco de Antônio, apontando para uma direção específica do parque. Pedro balançava a cabeça afirmativamente, como se confirmasse algo que o irmão queria expressar. "O que foi, Paulo?" perguntou Antônio, inclinando-se para o filho. Paulo apontou novamente com mais insistência. Apontava para o lado oeste do parque, uma área com vegetação mais densa, próxima a um dos lagos secundários. "Acho que meu filho está tentando mostrar algo", explicou Antônio ao guarda. "Ontem ele e o irmão interagiram bastante com Luísa. Talvez tenham visto para onde ela foi." O guarda Silva observou os gêmeos com curiosidade. "Eles são especiais?" perguntou com delicadeza. "Tem mutismo seletivo", respondeu Antônio brevemente. "Não falam há anos, mas compreendem tudo." A avó de Luísa se aproximou dos meninos, seus olhos cansados agora iluminados por uma fagulha de esperança. "Vocês viram para onde minha netinha foi, meus queridos? Por favor, se souberem de alguma coisa, ajudem esta velha." Para surpresa de todos, especialmente de Antônio, Paulo soltou a mão do pai e pegou a da senhora Teresa.
com uma determinação surpreendente, começou a puxá-la na direção que havia indicado. Pedro seguiu logo atrás e Antônio, o guarda e mais 2 pessoas do grupo acompanharam. Paulo guiava o caminho com uma confiança que Antônio jamais tinha visto no filho. Desviava-se de obstáculos, escolhia trilhas, sempre segurando a mão da idosa com cuidado, ajustando o passo para acompanhar suas dificuldades de locomoção. Era como se outra criança tivesse tomado o lugar do menino silencioso e retraído que Antônio conhecia. Caminharam por cerca de 10 minutos, adentrando uma área do parque menos frequentada, onde a vegetação era mais densa e as trilhas menos demarcadas. Chegaram a um pequeno descampado próximo a um dos lagos menores do parque. Paulo parou, olhando ao redor como se procurasse algo específico. Pedro, ao seu lado, imitava o gesto. "Tem certeza que é por aqui, meu filho?" perguntou o guarda-silva gentilmente. Paulo assentiu vigorosamente. Apontou para o chão e depois fez um movimento circular com as mãos, como se desenhasse algo. "Desenhos", murmurou Antônio, recordando. Luísa fazia desenhos na terra. Talvez ela tenha vindo aqui para desenhar. Todos começaram a examinar a área. O solo estava úmido devido ao orvalho da manhã, mas ainda assim era possível ver marcas e pegadas em alguns pontos onde a terra estava mais exposta. O guarda se agachou para examinar algumas dessas marcas. "Parece que houve alguma movimentação aqui recentemente", comentou. "Pegadas pequenas, provavelmente de criança." A senhora Teresa, exausta pelo esforço da caminhada, sentou-se em uma pedra próxima. Seu rosto expressava uma mistura de esperança e medo. "Luísa sempre foi fascinada por este parque", disse ela, com a voz embargada. "Dizia que aqui era o lugar mais bonito do mundo, mesmo depois de tantas dificuldades que passamos." Enquanto falava, Pedro se afastou do grupo, caminhando em direção a um conjunto de arbustos próximos à margem do lago. Antônio observou o filho com atenção, pronto para chamá-lo de volta se ele se afastasse demais. Mas havia algo na postura de Pedro, uma determinação incomum que o fez hesitar. Pedro parou diante dos arbustos e agachou-se. Parecia examinar algo no chão. Depois, virou-se e acenou para o grupo, fazendo um gesto urgente com as mãos. "Ele encontrou algo", disse Antônio, já correndo na direção do filho. Quando chegou, Antônio viu o que tinha capturado a atenção de Pedro. No chão, parcialmente coberto por folhas caídas, estava um pequeno sapato rosa de plástico, daqueles baratos vendidos em camelôs. Ao lado, uma sacola de plástico amassada contendo migalhas de pão. "É dela", confirmou a senhora Teresa, que havia se aproximado com a ajuda do guarda-silva. "Consegui comprar esses sapatos para ela no mês passado, mas ela raramente os usa. Diz que prefere andar descalça." O guarda pegou o sapato com cuidado, examinando-o. "Não parece estar aqui há muito tempo", observou, "e não há sinais de luta ou violência." Paulo, que estava ao lado do irmão, ajoelhou-se e começou a afastar mais folhas do chão. Debaixo delas, revelou-se uma área de terra batida, onde havia desenhos feitos com graveto, círculos, uma casa, o que parecia ser uma árvore. "São os desenhos dela", confirmou Antônio. "Ela estava aqui, desenhando, como fez ontem com os meninos." O guarda-silva pegou o rádio e comunicou-se com seus colegas, informando sobre a descoberta e solicitando reforços para uma busca mais ampla na área. Enquanto isso, Paulo continuava a investigar ao redor, como se procurasse mais pistas. Foi quando notou algo brilhando entre as folhas, a poucos metros de distância. Agachou-se novamente e pegou o objeto. Uma pequena pulseira feita de contas coloridas. "Isso é dela?" perguntou Antônio, mostrando o objeto para a senhora Teresa. A idosa pegou a pulseira com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Sim", disse ela, a voz quase um sussurro. "Fizemos juntas no mês passado com miçangas que achamos. Ela nunca tira do pulso." A implicação daquela descoberta pairou pesada no ar. Se Luísa havia tirado a pulseira, ou se ela tinha se rompido, algo sério poderia ter acontecido. A preocupação no rosto do guarda se intensificou. "Vou precisar pedir ao senhor e à senhora que esperem aqui com as crianças", disse ele a Antônio
e a avó. Vou verificar o perímetro mais próximo ao lago. Não se afastem, por favor. Enquanto o guarda se afastava, seguindo o que parecia ser um rastro de vegetação amassada em direção ao lago, a senhora Teresa desabou em lágrimas, agarrando-se à pulseira da neta. Meu Deus, minha menina! Ela é tudo o que tenho neste mundo. Se aconteceu alguma coisa com ela... Antônio se sentou ao lado da idosa, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Vamos encontrá-la, senhora Teresa. Tenho certeza que ela está bem. As palavras soavam ocas até para ele mesmo. O parque era grande, com áreas densas de vegetação, lagos profundos, diversos caminhos que levavam para fora de seus limites. Uma criança sozinha poderia facilmente se perder, ou pior, ser levada por alguém. Antônio tentou afastar esse último pensamento, mas ele persistia, alimentado por histórias terríveis que ocasionalmente apareciam nos noticiários. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Paulo se aproximou da senhora Teresa e, para a completa surpresa de Antônio, colocou a mão no rosto da idosa, enxugando uma de suas lágrimas. O gesto de uma ternura inesperada fez a senhora parar de chorar por um momento, e então Paulo abriu a boca. Luísa. A palavra saiu entrecortada, hesitante, a voz rouca pelo desuso. Mas era claramente um nome, claramente uma palavra intencional. Antônio sentiu o mundo parar ao seu redor. Seu filho havia falado. Depois de 3 anos e 7 meses, Paulo havia dito uma palavra. A senhora Teresa olhou para o menino atônita. Você a conhece bem, não é, querido? Paulo assentiu vigorosamente. Depois, com visível esforço, apontou para o lago e disse claramente: água. Pedro, ao lado do irmão, também se animou. Imitando o gesto do irmão, apontou para o lago e tentou dizer algo. O som saiu mais como um grunhido do que como uma palavra, mas o esforço era evidente. Vocês acham que ela está no lago? Perguntou Antônio alarmado. Paulo balançou a cabeça negativamente. Apontou para a outra margem do lago, onde havia uma pequena ponte de madeira que levava a uma ilha artificial no centro. Ilha, conseguiu dizer com dificuldade. Nesse momento, o guarda-Silva retornou, acompanhado por mais 2 guardas que haviam chegado como reforço. Encontramos mais um sapato próximo à margem, informou. E há marcas que sugerem que alguém pode ter se dirigido à ilha central. A ilha, um pequeno pedaço de terra no meio do lago menor, era um local popular para a observação de aves, com uma pequena estrutura semelhante a um gazebo no centro. Durante a semana, especialmente tão cedo, raramente havia visitantes lá. Vamos verificar, decidiu o guarda-Silva. O senhor e as crianças aguardem aqui com a senhora, por favor. Mas Paulo não parecia disposto a ficar para trás. Com uma determinação surpreendente, começou a caminhar em direção à ponte, puxando o irmão pela mão. Antônio correu atrás deles. Paulo, Pedro, esperem! Os guardas observaram, perplexos, enquanto os gêmeos se dirigiam resolutamente à ponte que levava à ilha. Meus filhos estão convencidos de que Luísa está na ilha, explicou Antônio, alcançando-os. E eles começaram a falar hoje. Acho que devemos confiar neles. O guarda-Silva hesitou por um momento, mas então assentiu. Tudo bem, vamos. Todos juntos. Mas as crianças ficam atrás de nós, entendido? Eles atravessaram a ponte de madeira em fila indiana, com os guardas à frente, seguidos por Antônio com os gêmeos e a senhora Teresa, auxiliada pelo 3º guarda na retaguarda. A ponte rangeu sob seus passos, o som ecoando sobre as águas calmas do lago. À medida que se aproximavam da ilha, Antônio sentia o coração batendo cada vez mais forte. Havia uma tensão no ar, uma expectativa que fazia cada segundo parecer uma eternidade. A ilha era pequena, com cerca de 50 metros de diâmetro. No centro, elevava-se uma estrutura de madeira coberta, similar a um gazebo, projetada para a observação de aves. Ao redor, a vegetação era densa, com arbustos e algumas árvores baixas. Os guardas começaram a contornar a ilha, enquanto Antônio, os gêmeos e a senhora Teresa se dirigiram diretamente ao gazebo. Ao se aproximarem da estrutura, Paulo subitamente acelerou o passo, soltando-se da mão do pai.
correu para o gazebo com uma urgência que alarmou Antônio. Paulo, espere! Mas o menino não parou. Subiu os 3 degraus de madeira que levavam à plataforma do gazebo e desapareceu no interior. Pedro, após um momento de hesitação, seguiu o irmão. Antônio correu atrás deles, o coração na garganta. Ao entrar na estrutura, a cena que viu o deixou paralisado. Luísa estava lá, encolhida em um canto, abraçando os joelhos junto ao peito. Parecia ter passado a noite toda ali, o vestido sujo de terra, o cabelo despenteado, o rosto marcado por lágrimas secas. Mas, ao ver Paulo e Pedro, seu rosto se iluminou com um sorriso de alívio. "Vocês vieram", exclamou ela, a voz rouca. "Eu sabia que vocês me encontrariam." Paulo e Pedro correram até ela, abraçando-a com uma espontaneidade que Antônio jamais havia testemunhado nos filhos desde o acidente. Luísa retribuiu o abraço, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Luísa!" A voz trêmula da senhora Teresa ecoou atrás de Antônio. A idosa entrou no gazebo apoiada em sua bengala, os olhos fixos na neta. "Meu Deus, minha menina!" "Vovó!" Luísa se desvencilhou gentilmente dos gêmeos e correu para a avó, abraçando-a com força. "Me desculpa, vovó, me desculpa." Os guardas entraram logo em seguida, o alívio visível em seus rostos ao constatarem que a menina estava bem. "O que aconteceu, pequena? Por que passou a noite aqui?" perguntou o guarda Silva, agachando-se para ficar na altura de Luísa. A menina enxugou as lágrimas com as costas das mãos sujas de terra. "Eu estava desenhando lá perto do lago, como sempre faço. Tinha prometido voltar para ver meus amigos." Ela apontou para os gêmeos, mas queria fazer um desenho especial para eles antes. Daí começou a chover forte de repente. Antônio recordou que, de fato, houvera uma tempestade rápida, mas intensa no final da tarde do dia anterior. "Corri para cá para me abrigar", continuou Luísa. "A chuva foi tão forte que a ponte ficou coberta de água. Fiquei com medo de tentar atravessar e cair no lago. Não sei nadar." "Mas por que não pediu ajuda quando a chuva passou?" perguntou o guarda. "Tentei gritar, mas ninguém ouviu. Depois escureceu e fiquei com medo. Tinha bichos fazendo barulho lá fora e pensei que podiam ser jacarés ou cobras." Havia uma lógica infantil em seu raciocínio que fez Antônio sorrir, apesar da gravidade da situação. A ilha era segura, sem animais perigosos, mas para uma criança sozinha no escuro, qualquer ruído podia se transformar em uma ameaça mortal. "Fiquei esperando amanhecer", concluiu ela. "Sabia que de dia alguém ia me encontrar." A senhora Teresa abraçou a neta novamente, as lágrimas agora de alívio e alegria. "Nunca mais me deu um susto desses, meu amor. Pensei que tinha te perdido também." "Também." A palavra escapou dos lábios de Antônio antes que pudesse contê-la. A idosa olhou para ele com olhos cansados, que pareciam carregar o peso do mundo. "Já perdi minha filha, mãe dessa menina. Não suportaria perder Luísa também." Havia algo naquela frase, naquele olhar, que ressoou profundamente em Antônio. Ele também conhecia essa dor, a de perder alguém insubstituível, a de temer perder o pouco que restou. O guarda Silva, após verificar que Luísa não tinha ferimentos, além de alguns arranhões superficiais, sugeriu que todos voltassem ao posto da guarda municipal, na entrada do parque, para os procedimentos formais e para que a menina pudesse descansar adequadamente. No caminho de volta, Antônio observava os filhos caminhando ao lado de Luísa, como se fossem seus guardiões. De vez em quando, Paulo dizia uma palavra solta: pássaro, árvore, apontando para coisas que viam pelo caminho. Cada palavra era recebida com entusiasmo por Luísa, que aplaudia e o incentivava a continuar. O milagre que Antônio tanto esperava estava acontecendo diante de seus olhos, catalisado por essa menina extraordinária que havia entrado em suas vidas tão inesperadamente. Ao chegarem ao posto da guarda, enquanto os oficiais preenchiam relatórios e ofereciam água e lanches para Luísa e sua avó, Antônio sentou-se em um banco do lado de fora, observando os filhos. Eles não desgrudavam de Luísa, como se temessem que ela pudesse desaparecer novamente se a perdessem de vista. Seus meninos são especiais,
disse a senhora Teresa, sentando-se ao lado de Antônio com um copo de água na mão. Apesar do cansaço, havia uma dignidade em sua postura, uma força que vinha de anos, de dificuldades superadas. Sim, são, concordou Antônio. Mas sua neta, ela fez algo que nenhum médico, nenhum especialista conseguiu em anos. Ela trouxe meus filhos de volta. A idosa sorriu, as rugas ao redor dos olhos se acentuando. Luísa sempre teve esse dom. Mesmo com tão pouco, ela consegue dar tanto aos outros. Às vezes penso que ela tem uma luz dentro dela que nem toda a escuridão do mundo conseguiu apagar. Antônio observou a menina pelo vidro do posto, rindo enquanto mostrava a Pedro como fazer um origami simples com um guardanapo de papel. Havia uma resiliência impressionante nela, uma capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas que contrastava fortemente com a sisudez que havia dominado sua própria casa nos últimos anos. Senhora Teresa, começou ele hesitante, sei que nos conhecemos em circunstâncias estranhas, mas gostaria de convidá-la e Luísa para almoçarem em minha casa hoje. Meus filhos claramente se apegaram à sua neta, e seria bom para eles continuarem essa interação. A idosa olhou para ele, surpresa com o convite. Havia uma desconfiança inicial em seu olhar, algo que Antônio reconheceu como o instinto protetor de quem viveu à margem da sociedade e aprendeu a suspeitar das intenções alheias. O senhor é muito gentil, mas não queremos incomodar. Além disso, não estamos presentáveis para visitas. Antônio entendeu o que ela não disse, a vergonha da pobreza, o constrangimento de entrar na casa de um homem claramente rico quando se vive debaixo de um viaduto. Por favor, insistiu ele gentilmente. Não é incômodo nenhum. Pelo contrário, seria um prazer. E quanto à aparência, tenho certeza que podemos resolver isso. A senhora Teresa hesitou, olhando para a neta através do vidro. Luísa agora ensinava Paulo a fazer o mesmo origami, guiando suas mãos com paciência. Ela gosta muito dos seus meninos, admitiu a idosa. Ontem à noite, enquanto jantávamos, ela não falou de outra coisa. Disse que tinha feito amigos especiais, que tinham olhos que falavam mesmo quando a boca ficava quieta. Antônio sentiu um nó na garganta. Mesmo sem saber da condição dos gêmeos, Luísa havia captado algo essencial sobre eles. E veja só, continuou a senhora Teresa, indicando Paulo com um movimento de cabeça. Agora ele está falando. Minha neta vai ficar tão orgulhosa quando souber que ajudou nisso. Naquele momento, como se sentisse que falavam dela, Luísa olhou através do vidro e sorriu para a avó e, para Antônio, acenou entusiasticamente, chamando-os para dentro com gestos amplos. Acho que não temos escolha, riu a senhora Teresa, levantando-se com dificuldade. Quando Luísa coloca algo na cabeça, não há quem a faça mudar de ideia. Puxou a mãe nisso. Antônio também se levantou, oferecendo o braço para ajudar a idosa. Devo avisar que a casa não é a mesma há muito tempo, disse ele, enquanto caminhavam para dentro. Desde que minha esposa faleceu, é como se o sol tivesse se escondido. Mas hoje, pela primeira vez em anos, sinto que talvez ele esteja começando a aparecer novamente. A senhora Teresa olhou para ele com uma compreensão que só quem já enfrentou perdas profundas poderia ter. A vida tem dessas coisas, seu Antônio. Às vezes nos tira tudo, para depois nos devolver algo diferente, mas igualmente precioso. O importante é manter o coração aberto para reconhecer esses presentes quando eles chegam. Entraram no posto, onde Luísa imediatamente correu para eles, segurando em cada mão um pássaro de papel. Olha, vovó, olha, seu Antônio, eu ensinei Pedro e Paulo a fazerem passarinhos de papel. E o Paulo até falou pássaro sozinho. A alegria genuína em seu rosto, o orgulho pelas conquistas dos amigos era contagiante. Antônio sentiu um sorriso se formar em seus lábios, um sorriso real, que vinha de dentro, algo que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido como era a sensação. Isso é maravilhoso, Luísa, respondeu ele. E tenho uma surpresa para vocês. Convidei você e sua avó para almoçarem lá em casa hoje. O que acha? Os olhos da menina se arregalaram de excitação. Na casa de verdade de vocês, onde os meninos moram,
Posso ver os brinquedos deles e os livros. Eles têm muitos livros, eu adoro livros, mesmo que ainda não saiba ler direito todas as palavras. A torrente de perguntas fez todos rirem, até mesmo os guardas que observavam a cena com sorrisos discretos. Sim, para todas as perguntas, respondeu Antônio, tocando levemente o nariz de Luísa em um gesto afetuoso que surpreendeu a si mesmo. Era um gesto que costumava fazer com os filhos antes do acidente. Um gesto que pertencia a um pai diferente, a um homem diferente do que ele havia se tornado. Os procedimentos no posto da guarda foram concluídos rapidamente. O guarda Silva forneceu seu número pessoal a Antônio, pedindo para ser informado sobre o bem-estar de Luísa e, curiosamente, também sobre o progresso dos gêmeos. Raramente vemos finais felizes neste trabalho, confessou ele enquanto se despedia. É bom presenciar um de vez em quando. Ao saírem do parque, Antônio chamou um táxi. A ideia de levar a senhora Teresa e Luísa caminhando até seu apartamento, considerando a condição física da idosa, estava fora de questão. Além disso, não queria arriscar ser visto por conhecidos caminhando com duas pessoas visivelmente em situação de rua. Não por vergonha, mas para poupar Luísa e sua avó de olhares curiosos, ou pior, preconceituosos. O motorista do táxi, ao ver o grupo heterogêneo, um homem de terno impecável, dois meninos de classe média alta e uma idosa e uma criança visivelmente pobres, hesitou por um momento antes de abrir as portas. Antônio percebeu o olhar e fez questão de ajudar a senhora Teresa a entrar primeiro, demonstrando claramente o respeito que tinha por ela. Durante o curto trajeto até o apartamento, Antônio observava os gêmeos no banco de trás, sentados um de cada lado de Luísa. A menina apontava pela janela, mostrando prédios, pessoas, carros, como se estivesse apresentando a cidade para eles, e não o contrário. Paulo ocasionalmente repetia uma palavra que ela dizia, enquanto Pedro observava tudo com olhos atentos, ainda silencioso, mas visivelmente mais presente do que jamais estivera nos últimos anos. Quando o táxi parou em frente ao imponente edifício onde Antônio morava, Luísa soltou uma exclamação de surpresa. "Nossa, que prédio grande! Vocês moram aqui? Parece um castelo!" A senhora Teresa pareceu ainda mais desconfortável ao ver a evidente riqueza do local. Ajustou nervosamente o chale gasto sobre os ombros e alisou o vestido simples, como se tentasse melhorar sua aparência. Antônio pagou o táxi e se virou para a idosa, falando em voz baixa para que Luísa, entretida com os gêmeos, não ouvisse. "Senhora Teresa, por favor, minha casa pode ser grande e estar em um bom bairro, mas tem sido um lugar vazio, quase sem vida nos últimos anos. A alegria que sua neta trouxe para meus filhos em apenas um dia é mais valiosa para mim do que qualquer bem material. Por favor, nos dê a honra da sua companhia." Havia uma sinceridade tão evidente em suas palavras que a resistência da idosa se dissolveu. Ela assentiu levemente, permitindo que Antônio a ajudasse a sair do táxi. Ao entrarem no saguão luxuoso do edifício, o porteiro, seu Juvenal, não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o grupo. Antônio o cumprimentou com normalidade, como se fosse perfeitamente comum trazer pessoas em situação de rua para seu apartamento. "Bom dia, seu Juvenal. Estes são convidados especiais meus e dos meninos. Por favor, avise Dona Zulmira que estamos subindo com mais 2 para o almoço." O porteiro, um senhor discreto que trabalhava no prédio há décadas, apenas assentiu, recuperando rapidamente sua postura profissional. "Certamente, seu Antônio. Vou avisá-la imediatamente." No elevador espelhado, Luísa ficou fascinada com seu próprio reflexo multiplicado infinitamente. Girava, ria, fazia caretas, convidando os gêmeos a fazerem o mesmo. Para surpresa de Antônio, Pedro imitou uma das caretas dela, provocando uma gargalhada em Luísa que ecoou pelo espaço confinado do elevador. Era um som tão puro, tão genuinamente alegre, que Antônio sentiu algo dentro dele se expandir, como se um espaço que estivera comprimido por anos finalmente pudesse respirar novamente. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no hall de entrada do apartamento, uma das regalias de morar na cobertura, Dona Zulmira já os aguardava, avisada pelo porteiro.
Seu rosto revelou surpresa ao ver os visitantes, mas ela rapidamente compôs uma expressão acolhedora. "Bem-vindos", disse ela com um sorriso caloroso. "O almoço estará pronto em meia hora. Enquanto isso, posso preparar um lanche leve e algo para beberem." Antônio fez as apresentações, e Dona Zulmira, com a sensibilidade de quem cresceu em condições modestas antes de trabalhar para famílias abastadas, tratou a senhora Teresa e Luísa com um respeito genuíno, sem o menor traço de condescendência. "Senhora Teresa, a senhora deve estar exausta depois dessa manhã tão agitada", comentou Dona Zulmira. "Que tal um banho quente enquanto preparamos o almoço? Tenho alguns vestidos que devem servir perfeitamente." "Na senhora." A oferta foi feita com tanta naturalidade, tanta delicadeza, que a idosa não pôde recusar. Antônio percebeu com gratidão como Dona Zulmira havia compreendido a situação e agido com perfeita empatia. "E a menina Luísa", continuou a governanta, "pode usar o banheiro do quarto das visitas. Tenho certeza que encontraremos roupas adequadas para ela também." Os olhos de Luísa brilharam. "Posso tomar banho de banheira? Nunca tomei banho de banheira de verdade." A inocência do pedido, a simplicidade do desejo, fez algo apertar no peito de Antônio. Quantas coisas básicas que ele e seus filhos tomavam por garantidas eram luxos inalcançáveis para aquela criança? "Claro que pode, querida", respondeu Dona Zulmira. "Vou preparar um banho especial, com espuma e tudo." Enquanto Dona Zulmira levava a senhora Teresa e Luísa para se refrescarem, Antônio permaneceu na sala com os gêmeos. Paulo se aproximou dele, puxando levemente a manga de seu paletó. "Pai", disse ele com voz hesitante, mas clara. "Luísa, fica." Não era uma pergunta, era um pedido, quase uma ordem. Os olhos de Paulo, antes sempre distantes, agora o encaravam com uma intensidade que Antônio mal reconhecia. Ao seu lado, Pedro assentiu vigorosamente, apoiando o irmão. "Ela vai ficar para o almoço, filho, e podemos convidá-la para voltar outras vezes." Paulo balançou a cabeça, insatisfeito com a resposta. "Não, Luísa, fica, aqui." Antônio olhou para o filho, tentando compreender o que ele queria dizer. Era como se, após anos de silêncio, Paulo tivesse acumulado uma urgência, uma necessidade de ser entendido que agora transbordava, mesmo com seu vocabulário ainda limitado. "Você quer que a Luísa e a avó dela morem conosco?" perguntou Antônio, finalmente compreendendo. Paulo assentiu com entusiasmo. Pedro, ao seu lado, fez o mesmo. Antônio se sentou no sofá, subitamente atordoado pelo peso do pedido e pelas implicações. Os filhos se sentaram ao seu lado, um de cada lado, como sempre faziam, mas agora olhavam para ele expectantes, não com a passividade habitual. "Não é tão simples assim, meninos", começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "A Luísa e a senhora Teresa têm a vida delas. Não podemos simplesmente trazê-las para morar aqui só porque queremos." Paulo franziu a testa, claramente insatisfeito com a explicação. "Elas, casa, viaduto", disse ele, articulando cada palavra com esforço. "Aqui, melhor." A lógica infantil era irrefutável em sua simplicidade. Antônio suspirou, pego entre o desejo de fazer os filhos felizes e a consciência das complexidades sociais e éticas envolvidas. "Entendo o que você está dizendo, Paulo, e concordo que elas merecem um lugar melhor para viver. Vamos pensar em como podemos ajudá-las, está bem? Mas primeiro, vamos conhecê-las melhor." Os gêmeos pareceram aceitar esse compromisso, pelo menos por enquanto. Antônio, no entanto, já sentia sua mente trabalhando, calculando possibilidades. Havia um apartamento menor no mesmo prédio, no quarto andar, que pertencia a ele e estava desocupado, aguardando reforma para ser colocado para alugar. Talvez, mas não, seria precipitado. Precisava conhecer melhor a situação, entender a história completa daquela família em comum. O som de risadas interrompeu seus pensamentos. Luísa voltava à sala, envolta em um roupão macio, que era claramente grande demais para ela. Os cabelos molhados pingando no carpete caro. Seus olhos brilhavam de alegria. "Nunca tomei um banho tão gostoso na vida", exclamou ela correndo para os gêmeos.
A banheira tem jatinhos que fazem cosquinha, e a espuma cheira a flores de verdade. A espontaneidade dela, a alegria genuína com coisas tão simples, era contagiante. Os gêmeos sorriram. Paulo abertamente, Pedro de forma mais contida, mas inegavelmente real. Dona Zulmira disse que encontrou roupas para mim e para... Vovó, continuou Luísa. Disse que eram de quando a mãe de vocês era menina, guardadas numa caixa especial. Antônio sentiu um sobressalto. Não sabia que Beatriz tinha guardado roupas de sua infância, muito menos que Dona Zulmira sabia onde estavam. Mas fazia sentido. Beatriz sempre fora sentimental com objetos de família, e Dona Zulmira conhecia cada centímetro daquele apartamento, cada caixa guardada, cada memória preservada. A menção a Beatriz deveria ter sido dolorosa, como sempre era. Mas estranhamente, desta vez não foi. Havia algo apropriado, quase poético, na ideia de que as roupas preservadas por sua esposa pudessem agora vestir aquela menina que trouxera tanta luz de volta à vida deles. Tenho certeza que você vai ficar linda nelas, disse Antônio, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade do elogio. Luísa sorriu, radiante, e correu de volta para o quarto de hóspedes para se vestir. Os gêmeos olharam para o pai, e Antônio pôde ver em seus olhos algo que não via há muito tempo: esperança. Meia hora depois, todos estavam reunidos na sala de jantar. A transformação era notável. A senhora Teresa usava um vestido simples, mas elegante, de cor azul marinho, que pertencera à mãe de Dona Zulmira. Com os cabelos penteados e presos em um coque mais elaborado, parecia ter rejuvenescido 10 anos. A dignidade natural que sempre tivera agora estava realçada por roupas que não a diminuíam. Luísa estava encantadora em um vestido amarelo com bordados delicados que havia pertencido a Beatriz quando criança. Dona Zulmira tinha ajustado rapidamente algumas costuras para que servisse melhor. Seus cabelos cacheados, agora limpos e penteados, emolduravam o rosto animado. Nos pés, um par de sapatilhas brancas que também haviam sido de Beatriz. "Olha, vovó, estou parecendo uma princesa!" exclamou Luísa, rodopiando para mostrar o vestido. A senhora Teresa sorriu, emocionada. "Está linda, meu bem. Linda como sua mãe quando tinha sua idade." A mesa estava posta de maneira simples, mas elegante. Dona Zulmira havia preparado um almoço brasileiro tradicional: arroz, feijão, um assado suculento, legumes refogados, salada fresca. Nada excessivamente sofisticado, apenas comida caseira, bem feita, reconfortante. "Por favor, sintam-se à vontade", disse Antônio, indicando os lugares. A senhora Teresa hesitou brevemente, claramente desconfortável com a formalidade da situação. Mas Luísa não teve tais reservas. Sentou-se imediatamente entre os gêmeos, como se aquele sempre tivesse sido seu lugar. Pedro e Paulo, por sua vez, pareciam mais animados e presentes do que Antônio os vira em anos. O almoço transcorreu de forma surpreendentemente natural. A senhora Teresa, inicialmente tímida, aos poucos se soltou, especialmente quando Antônio demonstrou interesse genuíno em ouvir sobre sua vida. "A senhora nasceu aqui em São Paulo?" perguntou ele, enquanto Dona Zulmira servia uma segunda porção de arroz e feijão para Luísa, que comia com entusiasmo. "Não, seu Antônio. Nasci em Minas, numa cidadezinha chamada Ouro Branco. Vim para São Paulo ainda jovem com meu marido. Ele trabalhava na construção civil, ajudou a construir metade desses prédios modernos da cidade. E ele faleceu há quase 20 anos, acidente na obra. Depois disso, criei minha filha Clarice sozinha. Trabalhava como faxineira em casas de família." Antônio notou que sempre que a senhora Teresa mencionava a filha, sua voz adquiria um tom diferente. Uma mistura de amor, orgulho e uma profunda tristeza. "E sua filha? O que aconteceu com ela, se não se importa que eu pergunte?" A senhora Teresa lançou um olhar discreto para Luísa, que estava entretida em uma conversa paralela com os gêmeos, mostrando-lhes como fazer caretinhas com pedaços de tomate no prato. Clarice era especial, muito inteligente, muito bonita. Conseguiu entrar na universidade, sabe, faculdade de pedagogia. Era o orgulho da minha vida, mas
Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ela se envolveu com um homem, alguém bem situado. Prometeu o mundo a ela. Quando ela engravidou, ele sumiu. Não quis saber. Disse que a carreira dele era mais importante. Antônio sentiu um nó na garganta. A história era tristemente familiar. Homens em posições de poder usando e descartando mulheres mais vulneráveis. Clarice teve depressão pós-parto, continuou a senhora Teresa, a voz agora quase um sussurro. Muito severa. Quando Luísa tinha 3 anos, ela se foi. Não aguentou. As palavras pairaram no ar carregadas de dor. Antônio compreendeu imediatamente o que ela não disse. Suicídio. Uma jovem mãe solteira, abandonada, sem suporte adequado, levada ao limite pelo desespero. Sinto muito, disse ele, com sinceridade. Deve ter sido devastador. Foi, mas tinha a Luísa. Ela se parece tanto com a mãe. Mesmos olhos, mesmo sorriso. Ela me salvou, seu Antônio. Me deu motivo para continuar. Antônio olhou para a menina que agora ensinava Paulo a fazer um barquinho com o guardanapo. Era impressionante como, mesmo tendo passado por tanta dor, ela irradiava uma alegria tão genuína, uma resiliência tão extraordinária. E vocês sempre viveram na rua? Perguntou ele com delicadeza. A senhora Teresa suspirou. Não. Tínhamos um quartinho alugado na Zona Leste. Eu trabalhava fazendo faxina, cuidava da Luísa nas horas vagas. Mas há 8 meses sofri uma queda. Machuquei a coluna. Não consegui mais trabalhar regularmente. As economias acabaram, o aluguel atrasou, sabe como é. Antônio sabia. Em uma cidade impiedosa como São Paulo, bastavam algumas semanas sem renda para que uma família inteira fosse jogada nas ruas. Conseguimos abrigo debaixo do viaduto da 9 de Julho. Tem outras famílias lá. Nos ajudamos, mas não é lugar. Para uma criança, seu Antônio. Luísa merece mais. A conversa foi interrompida por uma exclamação de Luísa. Pedro falou. Ele falou água. Vocês ouviram? Todos olharam para o menino, que parecia tão surpreso quanto os demais. Seus lábios estavam entreabertos, como se ele mesmo não acreditasse no que acabara de fazer. Pode dizer de novo, querido, pediu Dona Zulmira, emocionada. Pedro olhou para Luísa, que sorriu encorajadoramente. Depois para o irmão, que assentiu. E então, com esforço visível, formou a palavra. Água. O som saiu hesitante, a voz rouca pelo desuso, mas era inconfundivelmente uma palavra. Dona Zulmira levou a mão ao peito, os olhos marejados. A senhora Teresa sorriu, genuinamente feliz pela conquista do menino. E Antônio sentiu como se um nó que estivera preso em seu peito por anos começasse finalmente a se desatar. Muito bem, Pedro, exclamou Luísa batendo palmas. Agora você e Paulo podem falar juntos. Vocês vão ver, logo vão estar falando tudo. Havia uma convicção tão forte em suas palavras que ninguém pensou em duvidar. A fé inabalável daquela criança, que mesmo tendo vivido tantas dificuldades, mantinha intacta sua capacidade de acreditar no impossível, era contagiante. Após o almoço, enquanto Dona Zulmira servia uma sobremesa simples, morangos frescos com creme, Antônio notou que a senhora Teresa parecia cansada. As emoções e eventos do dia, somados ao esforço físico da busca no parque pela manhã, cobravam seu preço na idosa. Senhora Teresa, a senhora parece exausta, comentou ele. Por que não descansa um pouco no quarto de hóspedes? Dona Zulmira pode preparar um chá e a senhora pode tirar uma soneca enquanto as crianças brincam. A sugestão foi feita com tanta gentileza que a idosa não pôde recusar. Na verdade, o alívio em seu rosto era evidente. O senhor é muito atencioso, seu Antônio. Acho que vou aceitar se não for incômodo. Esses ossos velhos já não aguentam tanta emoção em um dia só. Dona Zulmira prontamente acompanhou a senhora Teresa ao quarto de hóspedes, deixando Antônio com as crianças. Luísa olhou para os gêmeos com animação. Podemos ver o quarto de vocês? Quero ver os brinquedos e os livros. Paulo imediatamente pegou a mão dela e começou a puxá-la em direção ao corredor. Pedro o seguiu, claramente ansioso também.
Antônio ficou para trás, observando a cena incrédulo. Seus filhos, que nos últimos anos mal demonstravam interesse por qualquer coisa, agora estavam ansiosos para mostrar seu mundo a outra pessoa. Seguiu-os pelo corredor, mantendo uma distância discreta. Queria observar sem interferir, ver como se comportavam sem a presença imediata de um adulto. Quando chegaram à porta do quarto dos gêmeos, Paulo a abriu com um gesto amplo, como um anfitrião orgulhoso. Luísa entrou e a exclamação de deleite que soltou foi audível mesmo do corredor. Nossa, que quarto incrível! Vocês têm tantos brinquedos, e olha essa estante de livros, e um globo que acende, e um planetário no teto. Antônio sorriu. O quarto dos gêmeos era realmente especial. Beatriz havia se encarregado pessoalmente da decoração quando eles nasceram. Era um espaço amplo, com 2 camas, uma grande estante de livros infantis e educativos, uma mesa para estudos e projetos, e várias estantes com brinquedos cuidadosamente organizados. No teto, um sistema que projetava constelações no escuro. Beatriz sempre dissera que queria que os filhos crescessem olhando para as estrelas, sonhando alto. Mas nos últimos anos, o quarto havia se tornado mais um repositório do que um espaço vivo. Os meninos raramente brincavam com os brinquedos, os livros acumulavam poeira. Era como se o ambiente tivesse sido congelado no tempo, preservando a memória de uma infância interrompida. Agora, porém, o espaço parecia ganhar vida novamente com a presença de Luísa. Antônio observou, emocionado, como Paulo abriu uma caixa de blocos de montar e começou a construir algo, incentivado pela menina. Pedro foi até a estante e pegou um livro ilustrado sobre animais, trazendo-o para mostrar a Luísa. Eram gestos simples, cotidianos para qualquer criança normal. Mas para aqueles meninos, que haviam se isolado em um mundo de silêncio por tanto tempo, cada ação representava um enorme passo. Antônio se afastou silenciosamente, deixando-os à vontade. Voltou para a sala, onde encontrou Dona Zulmira arrumando a mesa. A senhora Teresa está confortável, informou ela. Deu para perceber que não dormiu a noite toda, coitada. Mal deitou a cabeça no travesseiro e já adormeceu. Obrigado por cuidar dela, Dona Zulmira, e obrigado pelo almoço, por arranjar as roupas, por tudo. A governanta sorriu, um sorriso maternal que sempre reservava para os momentos mais significativos. Não precisa agradecer, seu Antônio. Ver os meninos assim, isso não tem preço. É como se a casa estivesse respirando de novo. Era exatamente assim que Antônio se sentia, como se o apartamento, que nos últimos anos mais parecia um mausoléu do que um lar, estivesse lentamente voltando à vida. Vou ao escritório um momento, disse ele. Se precisar de mim, estarei lá. Antônio se dirigiu ao cômodo que usava como escritório em casa. Um espaço elegante com estantes de livros cobrindo as paredes, uma mesa de madeira maciça e uma poltrona de couro confortável. Era seu refúgio, o local onde costumava revisar documentos da empresa quando não queria ir ao escritório central. Sentou-se à mesa e ligou o computador. Precisava pensar, planejar, tentar compreender as implicações do que estava considerando fazer. A situação da senhora Teresa e de Luísa era precária. Viviam na rua, dependendo da caridade alheia e da resistência cada vez menor da idosa. Luísa, uma criança brilhante e cheia de potencial, merecia muito mais. Por outro lado, seus filhos haviam estabelecido uma conexão extraordinária com a menina. Em apenas 2 dias, ela conseguira o que anos de terapias caríssimas não haviam conseguido: romper o muro de silêncio que isolava os gêmeos do mundo. Havia também a questão ética. Não queria parecer o rico salvando os pobres por caridade. Não queria que a senhora Teresa ou Luísa se sentissem em dívida ou diminuídas. Precisava encontrar um equilíbrio, uma forma de ajudar que preservasse a dignidade delas. Enquanto refletia sobre essas questões, seu olhar caiu sobre uma pasta de documentos na lateral da mesa. Era uma coleção de papéis relacionados aos imóveis que possuía, incluindo o apartamento menor no 4º andar. Puxou a pasta e começou a folheá-la, examinando os detalhes da propriedade. Era um apartamento de 2 quartos, muito menor que a cobertura onde morava, mas ainda assim espaçoso e bem localizado,
Estava vazio há alguns meses, aguardando reformas antes de ser colocado para alugar. A ideia que começava a se formar em sua mente era oferecer o apartamento para a senhora Teresa e Luísa morarem, talvez em troca de algum tipo de trabalho que a idosa pudesse fazer quando sua saúde permitisse. Não queria simplesmente dar o lugar a elas. Sabia que isso provavelmente feriria o orgulho da senhora Teresa, mas poderia arranjar um acordo que fosse digno e justo para todos. Estava tão absorto nesses pensamentos que não percebeu a presença de Luísa à porta do escritório, até que ela falou: "Seu Antônio, Pedro quer mostrar uma coisa para o senhor." Ele olhou para cima, surpreso. Luísa estava parada à porta com Pedro ao seu lado. O menino parecia nervoso, mas determinado. Segurava algo nas mãos. "Claro, Pedro. O que você quer me mostrar?" O menino entrou timidamente no escritório e se aproximou da mesa. Estendeu as mãos, revelando um pequeno objeto, um porta-retrato. Antônio o pegou, curioso. Era uma foto antiga que ele não via há anos. Mostrava Beatriz, ainda jovem antes do casamento, sentada em um banco de praça com um grupo de colegas da faculdade. Estavam todos sorrindo para a câmera, despreocupados e felizes, como só estudantes universitários conseguem ser. "Onde você encontrou isso, filho?" perguntou Antônio, intrigado. Não se lembrava de ter visto aquela foto exposta em casa nos últimos anos. Pedro não respondeu verbalmente, é claro, mas apontou para a estante de livros na parede oposta. Depois, com esforço visível, conseguiu dizer uma palavra: "Igual." Antônio franziu a testa, confuso. Igual a quê? Olhou novamente para a foto, examinando cada rosto. E então, com um sobressalto, percebeu o que Pedro estava tentando mostrar. Uma das jovens na foto, sentada ao lado de Beatriz, tinha uma semelhança notável com Luísa. Não era uma semelhança perfeita, mas havia algo nos olhos, no formato do rosto, no sorriso. Era como olhar para uma versão mais velha da menina. Luísa, curiosa, se aproximou para ver o que tanto intrigava Antônio. "Quem são essas moças?" perguntou ela, inocentemente. "Esta aqui é minha esposa, Beatriz, a mãe de Pedro e Paulo", respondeu Antônio, apontando para a figura central da foto. "Ela tirou esta foto quando estava na faculdade, muitos anos atrás." "Ela era muito bonita", comentou Luísa, admirada. "Parece uma atriz de cinema." "Sim, ela era muito bonita", concordou Antônio, com um sorriso melancólico. Depois, hesitante, apontou para a jovem ao lado de Beatriz. "E esta aqui? Você acha parecida com alguém?" Luísa estudou a foto por um momento, depois deu de ombros. "Não sei. Nunca conheci muitas pessoas. Por quê?" Antônio trocou um olhar com Pedro, que assentiu, como se confirmasse seus pensamentos. "Por nada, querida. Só curiosidade." Mas não era só curiosidade. Pedro havia notado algo que agora ocupava a mente de Antônio com perguntas inquietantes. A semelhança entre aquela jovem da foto e Luísa não podia ser coincidência. E se a amiga de faculdade de Beatriz fosse Clarice, a mãe de Luísa? E se o homem bem situado que abandonara Clarice grávida fosse alguém do círculo social deles? Ou pior, e se fosse alguém próximo? Um pensamento ainda mais perturbador começou a se formar em sua mente. Beatriz nunca falara muito sobre os anos de faculdade, especialmente sobre um período específico em que eles haviam se separado temporariamente, antes de ficarem noivos. Na época, ele estava focado na carreira, começando a construtora, e Beatriz queria um compromisso que ele não estava pronto para assumir. Ficaram separados por quase um ano. Quando reataram, ela nunca mais mencionou o que havia acontecido nesse período. "Seu Antônio, tá tudo bem." A voz de Luísa o trouxe de volta ao presente. Ela o olhava com preocupação. Seus olhos, tão parecidos com os da jovem na foto, fixos nele. "Sim, querida, está tudo bem", respondeu ele, forçando um sorriso. "Só me perdi em lembranças por um momento." "Vamos voltar para a sala? Acho que é hora de um lanche da tarde, não é?" Enquanto saíam do escritório, Pedro lançou um último olhar para o porta-retrato, agora pousado sobre a mesa. Havia uma compreensão naquele olhar, uma percepção que ia além da idade dele.
Era como se o menino, mesmo em seu silêncio, tivesse conectado pontos que os adultos ainda não tinham visto claramente. Antônio sentiu um calafrio. As coincidências estavam se acumulando de forma inquietante. A conexão instantânea dos gêmeos com Luísa, a semelhança física, o fato de Beatriz ter conhecido alguém que poderia muito bem ser a mãe da menina, o período nebuloso durante a separação deles. Poderia Luísa ser mais do que parecia à primeira vista? Poderia haver um segredo enterrado no passado que agora, por uma reviravolta do destino, estava prestes a vir à tona? Com esses pensamentos turbulentos, Antônio seguiu as crianças de volta à sala, determinado a descobrir a verdade, independentemente de quão dolorosa ela pudesse ser. Na sala, Dona Zulmira havia preparado um lanche da tarde: pão de queijo fresco, bolo de fubá, suco de laranja natural. As crianças se sentaram à mesa e Antônio permaneceu de pé, inquieto, a mente ainda processando a descoberta recente. "A senhora Teresa ainda está descansando?" perguntou ele à governanta, mantendo a voz baixa. "Sim, dormiu profundamente. Achei melhor não acordá-la, coitada. Parece que não dormia direito há muito tempo." Antônio assentiu, grato pela sensibilidade de Dona Zulmira. Observou os gêmeos interagindo com Luísa, uma interação tão natural, tão espontânea, que parecia impossível terem se conhecido há apenas 2 dias. Havia algo naquela conexão que transcendia o normal, algo quase familiar. "Dona Zulmira", começou ele hesitante, "a senhora se lembra daquela amiga da Beatriz dos tempos de faculdade? Acho que o nome dela era Clarice." A governanta franziu o senho, pensativa. "Clarice... Sim, acho que me lembro. Moça bonita, cabelos cacheados. Vinha aqui às vezes, antes dos meninos nascerem. Por quê? Por nada específico. Só lembranças antigas." Mas não eram apenas lembranças. A confirmação de Dona Zulmira de que Clarice realmente existira, que frequentava sua casa, só aumentava as suspeitas que começavam a se formar em sua mente. Paulo se aproximou dele, segurando um pedaço de bolo. "Pai", disse ele com esforço ainda visível, mas com determinação. "Luísa, prima." A pergunta, tão direta e inesperada, deixou Antônio sem fôlego. Até Paulo, com sua percepção infantil, havia notado algo. Ou talvez Pedro tivesse compartilhado suas suspeitas com o irmão. "Por que você pergunta isso, filho?" conseguiu responder finalmente. Paulo apontou para o corredor, na direção do escritório onde a foto havia ficado. Foto, igual, família. A lógica era simples, direta. Se a moça na foto se parecia com Luísa e a foto era de família, então Luísa devia ser da família. Para a mente de uma criança, a conclusão era óbvia. "Não sei, Paulo, precisamos descobrir mais coisas antes de ter certeza." Paulo pareceu aceitar a resposta, mas Antônio percebeu que os olhos do filho continuavam fixos nele, como se esperassem mais, como se dissessem, "faça algo." Antônio se sentou à mesa com as crianças, tentando participar da conversa, mas sua mente estava em outro lugar. Precisava falar com a senhora Teresa, fazer perguntas delicadas, tentar entender a história completa. Mas não agora. Não enquanto ela descansava, não na frente das crianças. E havia também outra questão prática. O dia avançava e em algum momento teria que levar Luísa e a avó de volta ao viaduto onde viviam. A simples ideia de devolvê-las àquela situação, depois de tudo o que havia descoberto, depois de ver como os filhos haviam se transformado com a presença de Luísa, era dolorosa. Mas também não podia simplesmente mantê-las ali sem o consentimento explícito da senhora Teresa, sem um plano adequado. "Seu Antônio", a voz de Luísa o tirou de seus pensamentos. "O senhor está triste?" A pergunta, feita com genuína preocupação, tocou-o profundamente. Mesmo tão pequena, Luísa tinha uma sensibilidade incomum para perceber o estado emocional dos outros. "Não, querida, só pensativo. Minha vovó diz que quando a gente fica com a testa enrugada assim, é porque tem um problema grande na cabeça." Ela fez uma careta, franzindo a testa exageradamente, arrancando risadas de todos, até mesmo de Antônio. "Sua avó é uma mulher muito sábia.
respondeu ele sorrindo. E tem razão. Estou pensando em algumas coisas complicadas, mas nada com que você precise se preocupar. Luísa deu de ombros, aceitando a resposta, e voltou a conversar com os gêmeos. Pedro, surpreendentemente, estava tentando repetir palavras que ela dizia, um exercício de fala que parecia meticulosamente planejado, embora Antônio suspeitasse que era pura intuição por parte dela. O relógio da sala marcou 5 da tarde. A senhora Teresa havia dormido por mais de 2 horas. Antônio decidiu que era hora de acordá-la, para que tivessem tempo de conversar antes que o dia terminasse. Pediu a dona Zulmira que preparasse um chá e se dirigiu ao quarto de hóspedes. Bateu suavemente na porta e, não obtendo resposta, abriu-a com cuidado. A senhora Teresa estava sentada na beirada da cama, já desperta, olhando pela janela que dava para a cidade. Ao ouvir a porta, virou-se. Desculpe, seu Antônio, acho que dormi demais. Não estava acostumada com uma cama tão macia. Não se preocupe, a senhora merecia esse descanso. Ele hesitou, depois continuou. Se estiver se sentindo melhor, gostaria de conversar um pouco. Em particular, algo na expressão dele deve ter indicado a seriedade do assunto, pois a senhora Teresa endireitou os ombros, como se preparasse para algo difícil. Claro, algum problema com a Luísa? Não, nada disso. Ela é uma menina maravilhosa. Antônio entrou no quarto, fechando parcialmente a porta atrás de si. É sobre o passado. A senhora Teresa assentiu lentamente, esperando que ele continuasse. Senhora Teresa, a senhora mencionou que sua filha, Clarice, havia estudado pedagogia. Foi aqui em São Paulo? Sim, na USP. Ela conseguiu uma bolsa, sabe? Era muito inteligente, minha Clarice. Antônio sentiu um frio na espinha. Beatriz também estudara na USP, embora em outro curso. E essa faculdade foi mais ou menos quando? Há quanto tempo? Deixa eu pensar. Luísa tem 10 anos. Clarice tinha 22 quando ela nasceu. Foi há uns 12, 13 anos atrás. A linha do tempo coincidia perfeitamente. Beatriz estivera na USP nesse mesmo período. Senhora Teresa, sei que essa pergunta pode parecer estranha, mas a senhora se lembra se Clarice tinha uma amiga chamada Beatriz? Beatriz Mendes. A idosa franziu o senho, pensando. Depois seus olhos se arregalaram levemente. Bia. Ela chamava uma amiga de Bia. Moça bonita, elegante. Vinha do interior, se não me engano. Ela olhou para Antônio, confusa. Por que a pergunta? Antônio respirou fundo. Porque Beatriz era minha esposa, a mãe dos gêmeos. A revelação pairou no ar por um momento, enquanto a senhora Teresa processava a informação. Espere, a senhora disse que Clarice se envolveu com um homem que a abandonou quando ela engravidou. Um homem bem situado. A senhora sabe quem era esse homem? O rosto da idosa se fechou, uma sombra de mágoa e raiva passando por seus olhos. Clarice nunca me disse o nome, só que era alguém importante, que não podia manchar a reputação com um filho fora do casamento. Antônio sentiu o coração acelerar. Uma suspeita terrível começava a se formar, mas ele precisava ter certeza. Senhora Teresa, a senhora já viu uma foto da minha esposa? Não que eu me lembre. Por quê? Ele se levantou. Volto em 1 minuto. Antônio foi até o escritório, pegou o porta-retrato que Pedro havia mostrado e retornou ao quarto. Entregou a foto à senhora Teresa, que ajustou os óculos para ver melhor. Esta é Beatriz, disse ele, apontando para sua esposa na foto. A idosa estudou a imagem por alguns instantes. Depois, seu dedo se moveu para a jovem ao lado de Beatriz. E esta aqui é Clarice, minha filha. O chão pareceu sumir sob os pés de Antônio. Uma confirmação que ele esperava, mas que ainda assim o abalava. Clarice, a mãe de Luísa, havia sido amiga de faculdade de Beatriz. Mas a pergunta mais importante permanecia. Quem era o pai de Mercedes? Luísa? Seria possível que... Seu Antônio... A voz da senhora Teresa o trouxe de volta ao presente. Ela o observava com uma intensidade inquietante. Há algo que o senhor não está me contando?
Ele se sentou na beirada da cama, tentando organizar os pensamentos. Senhora Teresa, isso pode parecer loucura, mas há quanto tempo a senhora e Luísa vivem em São Paulo? Vocês sempre moraram perto daquele parque? Não. Morávamos na Zona Leste, como disse. Só viemos para essa região há uns 2 meses, quando perdemos o quartinho que alugávamos. Escolhi o viaduto da 9 de Julho porque é mais seguro, tem mais famílias. E o parque é perto, um lugar onde Luísa pode ser criança de vez em quando. Antônio assentiu. Isso explicava por que nunca haviam se cruzado antes, apesar de viverem na mesma cidade. E a senhora sabe se sua filha e Beatriz mantiveram contato depois da faculdade? A senhora Teresa balançou a cabeça. Não sei. Clarice ficou muito fechada na gravidez. Não queria ver ninguém. Depois que Luísa nasceu, ela caiu naquela depressão terrível. Não falava do passado. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Dona Zulmira trazendo o chá. Com licença, disse ela entrando. Achei que um chazinho faria bem. Obrigada, Dona Zulmira, agradeceu a senhora Teresa. A senhora é muito atenciosa. Enquanto Dona Zulmira servia o chá, Antônio notou que ela observava a foto que ainda estava nas mãos da senhora Teresa. Ah, essa foto, comentou a governanta. Faz anos que não a vejo. Foi em um acampamento da faculdade, não foi, seu Antônio? A dona Beatriz contava que foi nessa viagem que ela e a Clarice ficaram amigas de verdade. Antônio e a senhora Teresa trocaram olhares surpresos. A senhora conheceu minha filha, Dona Zulmira? Perguntou a idosa. Sim, algumas vezes. Vinha aqui estudar com a dona Beatriz. Moça educada e inteligente, depois parou de vir. Acho que foi quando o seu Antônio e a dona Beatriz se separaram por um tempo. A revelação, aparentemente casual, caiu como uma bomba no ambiente. Dona Zulmira, percebendo que havia tocado em um assunto delicado, pigarreou constrangida. Bem, vou deixar o chá aqui. Qualquer coisa é só chamar. Quando a governanta saiu, um silêncio pesado se instalou entre Antônio e a senhora Teresa. Foi ela quem finalmente falou com voz baixa, quase um sussurro. Quanto tempo vocês ficaram separados, seu Antônio? Quase 1 ano. Estávamos noivos, mas brigamos. Eu estava muito focado na carreira, queria consolidar a empresa antes de casar. Beatriz queria estabilidade, família. Decidimos dar um tempo. E quando foi isso exatamente? Há cerca de 11 anos. A matemática era clara, inescapável. A separação de Antônio e Beatriz coincidira com a gravidez de Clarice. O senhor acha que... Não sei, interrompeu Antônio honestamente. Realmente não sei. Mas há muitas coincidências para ignorar. A senhora Teresa tomou um gole do chá, como se buscasse forças no líquido quente. Luísa nasceu em 17 de março, disse ela finalmente. Se quiser fazer as contas, Antônio fez um cálculo mental rápido. Se Luísa nascera em 17 de março, a concepção teria ocorrido por volta de junho do ano anterior. Ele e Beatriz haviam se separado em maio. A linha do tempo continuava alinhada, dolorosamente alinhada. Quando voltei para Beatriz, depois da nossa separação, ela estava diferente, disse ele, mais para si mesmo do que para a senhora Teresa. Mais quieta, mais introspectiva. Achei que fosse mágoa pelo tempo separados, mas talvez ela soubesse sobre Clarice, completou a idosa. Talvez soubesse sobre Luísa. A possibilidade era como um abismo se abrindo aos seus pés. Se Beatriz soubesse, por que nunca teria dito nada? Por que manter esse segredo? Uma ideia terrível começou a se formar em sua mente. E se Beatriz soubesse que Luísa era filha dele com Clarice? E se o motivo de seu silêncio fosse esse? Uma traição durante a separação, resultando em uma criança? Enquanto Beatriz, ironicamente, tivera dificuldades para engravidar, precisando de tratamento para conseguir ter os gêmeos. Mas a ideia não fazia sentido completo. Ele jamais havia conhecido Clarice pessoalmente. Beatriz nunca os apresentara, a menos que Beatriz temesse exatamente isso, que ele e Clarice se conhecessem, se aproximassem. Talvez por isso nunca os tenha apresentado, mesmo sendo amigas. Seu Antônio,
A voz da senhora Teresa interrompeu seus pensamentos. Tem alguma coisa nessa cômoda atrás do senhor. Está brilhando, olha. Antônio se virou. A luz do final da tarde entrava pela janela e refletia em algo metálico dentro da gaveta entreaberta da cômoda. Levantou-se e abriu a gaveta completamente. Dentro havia uma pequena caixa de joias, daquelas forradas de veludo. Abriu-a com cuidado. Era um medalhão antigo de prata em formato oval. Parecia familiar, embora Antônio não conseguisse se lembrar onde o tinha visto antes. Abriu o fecho, revelando duas fotos minúsculas no interior. De um lado, Beatriz sorrindo, do outro, surpresa das surpresas, Clarice. Esse medalhão era de Clarice, sussurrou a senhora Teresa, que havia se aproximado para ver. Ela usava sempre. Depois que ela partiu, não consegui encontrá-lo entre as coisas dela. Pensei que tivesse perdido. Antônio sentiu um calafrio. Como aquele medalhão havia ido parar ali? Beatriz nunca mencionara tê-lo, nunca o havia mostrado. Enquanto examinava a joia, notou um pequeno compartimento secreto na parte de trás. Apertou a extremidade, conforme indicava um minúsculo mecanismo, e o compartimento se abriu. Dentro havia um pedaço de papel dobrado, amarelecido pelo tempo. Com dedos trêmulos, Antônio o desdobrou. Era um bilhete, escrito com a caligrafia elegante e inconfundível de Beatriz. Clarice, minha querida amiga, sei que prometi guardar seu segredo e guardarei até o fim. Mas se um dia eu partir antes do que esperamos, quero que este medalhão retorne a você e a sua filha. Dentro dele estão as duas mulheres mais corajosas que já conheci. Quando estiver pronta, procure Antônio. Ele é um homem bom, apesar dos erros. Merece saber a verdade, assim como sua filha merece conhecer suas origens. Com amor, eterno, Bia. O bilhete caiu de suas mãos. A senhora Teresa o pegou, leu silenciosamente e depois olhou para Antônio com uma mistura de choque e compreensão. Beatriz sabia, murmurou ele, a voz embargada. Sabia sobre Luísa. Mas isso não explica tudo, observou a senhora Teresa. Por que ela esperaria que você soubesse algo sobre minha neta, a menos que... A porta do quarto se abriu de repente, interrompendo a conversa. Era Luísa, seguida de perto pelos gêmeos. Vovó, você precisa ver. Pedro e Paulo estão falando. De verdade. Não só palavras soltas, frases inteiras. A alegria da menina contrastava drasticamente com o clima tenso dentro do quarto. A senhora Teresa rapidamente escondeu o bilhete no bolso do vestido e forçou um sorriso. Que maravilha, meu bem. Isso é um milagre mesmo. Não é milagre, vovó. Eles só precisavam de uma amiga para ajudar a lembrar como se fala, explicou Luísa, com a simplicidade profunda das crianças. Depois, notando o medalhão nas mãos de Antônio, seus olhos se arregalaram. Ei, esse medalhão parece com o que a mamãe tinha na foto. Antônio e a senhora Teresa trocaram olhares alarmados. Que foto, querida? Perguntou a avó. Aquela que você guarda na Bíblia, a mamãe usando um colar igual a esse. Luísa se aproximou curiosa, estendendo a mão para tocar o medalhão. Antônio permitiu que ela o pegasse. A menina o examinou atentamente, depois o abriu. Olha, é a mamãe! Exclamou, apontando para a foto de Clarice. Depois olhou para a outra foto, franzindo o senho. E quem é essa moça? Era minha esposa, respondeu Antônio, a voz trêmula. Beatriz. Luísa estudou a imagem por mais alguns instantes, depois fechou o medalhão e o devolveu a Antônio. Ela era bonita, disse simplesmente, como a moça da foto grande na sala. Ela é a mãe dos meninos, né? Sim, confirmou Antônio. Ela partiu como sua mãe. Luísa assentiu, com a compreensão precoce de quem já conhecera a perda muito cedo. Minha vovó diz que algumas pessoas são tão especiais que Deus chama elas de volta mais cedo para ajudarem lá em cima. A simplicidade da explicação, a aceitação serena da menina diante do maior dos mistérios, tocou profundamente Antônio. Sua avó é muito sábia, Luísa, conseguiu dizer, apesar do nó na garganta.
Agora, por que você não leva Pedro e Paulo para mostrar mais daqueles origamis? Precisamos terminar nossa conversa de adultos. Aqui. Tá bom, concordou ela, já se virando para sair. Mas na porta hesitou. Seu Antônio, a gente vai ter que voltar para o viaduto hoje. A pergunta, feita sem autocomiseração, apenas com curiosidade infantil, partiu o coração de Antônio. Antes que pudesse responder, Paulo deu um passo à frente, olhando diretamente para o pai. Não, disse ele com uma clareza surpreendente. Luísa, fica com a gente. Pedro, ao lado do irmão, assentiu vigorosamente. Casa, vazia, sem Luísa, acrescentou ele. As palavras ainda difíceis, mas a determinação evidente. Antônio olhou para a senhora Teresa, que observava a cena com olhos marejados. Havia tanto a discutir, tantas revelações a processar, tantas decisões a tomar. Mas no meio de todo aquele turbilhão, uma coisa estava clara. Aquelas crianças, por algum milagre ou desígnio do destino, haviam se encontrado e se reconhecido, além de qualquer barreira de classe social, além do silêncio, além da ausência de laços de sangue evidentes. Não, Luísa, respondeu ele finalmente. Você e sua avó não vão voltar para o viaduto hoje, nem nunca mais, se depender de mim. O rosto da menina se iluminou. Verdade. A gente pode ficar aqui? Antônio trocou outro olhar com a senhora Teresa. Havia ainda tantas perguntas, tantos mistérios a desvendar. O bilhete de Beatriz, o segredo que ela prometera guardar, a presença do medalhão em sua casa. Mas uma coisa era certa. Não deixaria Luísa e sua avó voltarem para as ruas, independentemente de qual fosse a verdade sobre o passado. Vamos conversar sobre isso, Luísa, mas prometo que encontraremos uma solução melhor que o viaduto. Agora vão brincar, sim? Quando as crianças saíram, fechando a porta atrás de si, Antônio e a senhora Teresa ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi ela quem falou primeiro. Tem muita coisa que não estamos entendendo, seu Antônio. Mas uma coisa é certa. Sua esposa queria que Luísa e você se conhecessem. Ela guardou este medalhão, escreveu este bilhete. Mas por quê? Perguntou ele, angustiado. Por que não me contou quando estava viva? Por que todo esse mistério? A senhora Teresa suspirou. Talvez ela estivesse esperando o momento certo. Talvez quisesse proteger alguém. Você, Clarice, Luísa, talvez a si mesma. Não saberemos com certeza, a menos que encontremos mais pistas. Antônio segurou o medalhão com força, como se pudesse extrair dele as respostas que buscava. A senhora acha possível que eu seja o pai de Luísa? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. O senhor e Clarice se conheceram? Antônio balançou a cabeça. Não que eu me lembre. Beatriz nunca nos apresentou, mas ele hesitou. Houve uma festa durante nossa separação. Uma reunião de ex-alunos da USP. Fui convidado por um amigo, embora eu tenha estudado em outra faculdade. Bebi demais aquela noite. Há partes da festa que não me lembro. E Clarice estava lá? Não sei. Não me lembro de tê-la conhecido, mas há um período daquela noite que é um completo vazio. Para mim. A senhora Teresa considerou essa informação por um momento. Clarice mencionou uma vez que o pai de Luísa era alguém que ela havia conhecido em uma festa. Disse que ele mal se lembraria dela, que estava alterado pela bebida. O coração de Antônio acelerou. As coincidências continuavam se acumulando, formando um quadro cada vez mais claro e perturbador. Se for verdade, continuou ele, se eu for o pai de Luísa, Beatriz deve ter descoberto de alguma forma. Talvez Clarice tenha contado a ela. E Beatriz, em vez de confrontá-lo ou abandoná-lo, decidiu proteger o segredo, completou a senhora Teresa. Proteger Clarice, proteger a criança, talvez até proteger seu casamento. Mas por quê? Por que fazer isso? Porque ela amava vocês, seu Antônio. Todos vocês. O suficiente para perdoar, para aceitar, para proteger, mesmo que isso significasse carregar esse fardo sozinha. As palavras da senhora Teresa atingiram Antônio como um raio.
De repente, tantas coisas faziam sentido. A mudança no comportamento de Beatriz após a reconciliação, sua insistência em tentar engravidar logo depois, como se quisesse apagar qualquer lembrança da separação com uma nova família. E mais tarde, seu interesse quase obsessivo pelo bem-estar de crianças carentes, criando uma fundação para apoiá-las, algo que na época ele atribuíra apenas à generosidade natural dela. E agora, por uma reviravolta do destino, Luísa havia encontrado o caminho até sua porta, ou melhor, até seus filhos, os filhos de Beatriz, seus meios-irmãos possivelmente. A conexão instantânea, a facilidade com que os gêmeos haviam se aberto para ela, como se reconhecessem em algum nível inconsciente a presença de alguém que compartilhava seu sangue. Precisamos ter certeza, disse ele finalmente. Um teste de DNA. Sim, concordou a senhora Teresa. Pela Luísa, ela merece saber a verdade sobre suas origens. Mas, seu Antônio, ela segurou a mão dele com firmeza. Independentemente do resultado, o senhor já fez mais por minha neta nesses 2 dias do que o suposto pai dela fez em 10 anos. Isso conta mais que qualquer laço de sangue. Antônio assentiu, emocionado com a generosidade daquela mulher que, apesar de todas as dificuldades que enfrentara, ainda conseguia ver o melhor nas pessoas. Senhora Teresa, independentemente do que descobrirmos, quero oferecer a vocês um lugar para viver. Tenho um apartamento neste mesmo prédio, no 4º andar. Está vazio, precisando de algumas reformas, mas poderia ser um lar adequado para vocês duas. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas. O senhor faria isso por nós, mesmo sem ter certeza de nada? Faria. Por Luísa, pelos meus filhos e por Beatriz. Se ela quis proteger sua neta, mesmo sem poder estar presente, o mínimo que posso fazer é honrar esse desejo. A senhora Teresa apertou a mão dele com mais força. Obrigada. Não sei o que dizer além disso. Simplesmente, obrigada. Um barulho de risadas vindo da sala interrompeu o momento. Antônio e a senhora Teresa se entreolharam, ambos com lágrimas nos olhos, mas também com um sentimento crescente de esperança. Independentemente dos mistérios do passado, o presente estava ali, vibrante e cheio de possibilidades, na forma de 3 crianças que haviam encontrado umas nas outras o que mais precisavam. Vamos nos juntar a eles, sugeriu Antônio, levantando-se e oferecendo o braço para ajudar a senhora Teresa. Acho que já tivemos emoções suficientes por hoje. O resto pode esperar até amanhã. O senhor tem razão, concordou ela, aceitando o apoio. O amanhã será um dia novo, com novas revelações, novas descobertas. Mas acho que seja qual for a verdade que encontrarmos, ela só confirmará o que já sabemos no coração. E o que seria isso, senhora Teresa? A idosa sorriu com a sabedoria de quem já havia visto a vida dar muitas voltas. Que o destino, por mais tortuosos que sejam seus caminhos, sempre sabe o que faz. E que às vezes é nas perdas mais dolorosas que nascem as maiores bênçãos. Antônio refletiu sobre essas palavras enquanto caminhavam juntos para a sala. Talvez a senhora Teresa estivesse certa. Talvez todos os caminhos dolorosos, a morte de Beatriz, o silêncio dos gêmeos, as dificuldades de Luísa e sua avó, tivessem convergido precisamente para este momento, para este encontro que estava transformando todas as suas vidas. Na sala, a cena que encontraram fez com que parassem à porta, tocados pela simplicidade e beleza do momento. Paulo lia em voz alta, hesitante mas determinado, um livro de histórias infantis. Pedro e Luísa estavam sentados ao seu lado, ouvindo com atenção. Dona Zulmira observava de pé, as mãos no peito, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. A princesa olhou para o céu e viu uma estrela brilhando. Era a estrela de sua mãe, cuidando dela, lá de cima. A voz de Paulo falhou na última frase, como se ele mesmo tivesse sido tocado pelo significado das palavras. Luísa, percebendo sua emoção, segurou sua mão. Você lê muito bem, disse ela com admiração genuína.
Amanhã posso ler uma história para vocês também? A vovó está me ensinando. Pedro, que até então estivera quieto, surpreendeu a todos ao responder claramente: amanhã e sempre. Antônio e a senhora Teresa trocaram olhares. Naquele simples sempre estava contida uma promessa, um compromisso, uma certeza que transcendia todas as dúvidas e mistérios que ainda pairavam sobre eles. Seja qual fosse a verdade sobre o passado, o futuro estava ali, diante deles, personificado naquelas 3 crianças que, de alguma forma, haviam encontrado umas nas outras o caminho de volta para a vida.